Isso realmente valoriza o princípio da soberania popular, a possibilidade de escolher alguém novamente após a nulidade da eleição do primeiro colocado. No Brasil, os direitos humanos passam por um retrocesso. Essa é a avaliação de um relatório da Anistia Internacional que destacou o aumento do número de homicídios e as péssimas condições carcerárias. A gente vê que a gente está conseguindo fazer a diferença na vida dessas jovens mulheres que estão com um objetivo mais definido com relação ao seu futuro, que estão mais determinadas nos estudos. Aos 19 anos eu resolvi apadrinhar uma criança carente. De lá para cá, eu chamei amigos e nós apadrinhamos mais crianças carentes. Olá, boa tarde. Boa tarde. A sessão plenária do Supremo Tribunal Federal dessa quinta-feira julgou ações envolvendo temas eleitorais, previdenciários e separação de poderes. Inclusive, Rafaela, em uma das ações da pauta, os ministros analisaram se uma lei estadual do Amapá é constitucional ou não. Vamos ver na reportagem de Carla Lucena. Segundo a norma, a partir da publicação da lei, que é de 2005, o órgão da Previdência do Amapá deveria assumir o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão dos servidores estaduais dos 3 poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, além do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O governo do estado alegou que nem todos os servidores contribuíram para o sistema previdenciário estadual e que isso prejudicaria o caráter contributivo da Previdência estabelecido na Constituição. Os ministros aceitaram os argumentos e decidiram que a lei só não será aplicada após 6 meses da publicação da ata desse julgamento. O plenário também decidiu que o artigo do Código Eleitoral que trata da possibilidade de novas eleições para a sucessão de políticos eleitos no caso de cassação, indeferimento do registro e perda do mandato, não é constitucional a parte que inclui presidente, vice-presidente da República e senador, porque a Constituição já trata desses casos. Ainda sobre a aplicação dessa lei, os ministros consideraram que em municípios com menos de 200 mil eleitores são possíveis eleições indiretas, como dispõe a lei, para prefeitos que perderem um mandato. Isso realmente valoriza o princípio da soberania popular, a possibilidade de escolher alguém novamente após a nulidade da eleição do primeiro colocado. Os ministros também prestaram homenagens pelo Dia Internacional da Mulher durante a sessão. A leitura que nós fazemos hoje da vida é muito diferente, até pela solidariedade. Uma solidariedade que ainda é muito rara com as mulheres. E enquanto houver uma intolerância tão grande e um preconceito tão grande em razão da essência do ser de cada um, nós teremos uma sociedade em que a justiça dificilmente passará de um ideal pelo qual temos que continuar lutando, o direito dos sonhos possíveis. E nele está a igualdade de direitos e dignidades de todos nós. A Polícia Federal começou hoje a 49ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Buona Fortuna. Policiais federais cumprem 9 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná e São Paulo. Nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Gabriel Ciafrei, que tem mais informações a respeito do caso. Gabriel, boa tarde. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ex-deputado federal Antônio Delfim Neto é um dos alvos da busca e apreensão. De acordo com o Ministério Público, ele teria recebido verba indevida em razão do trabalho dele na formação do consórcio Norte Energia. Essa verba teria sido 10% para o ex-deputado e o restante teria sido dividido entre PT e PMDB. Os investigadores rastrearam 4 milhões de reais de um total de 15 milhões em pagamentos feitos pelas construtoras Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS e J. Malucelli. Há 2 anos, Delfim Neto informou à Polícia Federal que recebeu 240 mil reais em razão de consultorias feitas por ele. A defesa do ex-deputado federal informou que esse era um trabalho comum e de que ele recolheu todos os impostos previstos em lei. Cadu. Obrigado, Gabriel. Rafaela. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de prisão domiciliar ao deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo.
No habeas corpus apresentado ao STJ, os advogados de defesa de Maluf pediam a concessão da prisão domiciliar. Eles justificaram o pedido alegando idade avançada e estado de saúde frágil. Aos 86 anos, Maluf tem câncer e diabetes. E segundo os advogados, o quadro clínico pode se agravar no caso de manutenção da prisão. Mas ao analisar o processo, o ministro Jorge Mussi, relator da ação no STJ, entendeu que o parlamentar tem recebido assistência médica adequada na prisão. Na decisão, o ministro afirmou que, apesar de ainda haver a possibilidade de julgamento do recurso pela Suprema Corte, a prisão de Maluf não tem caráter preventivo, e sim de execução provisória da pena, conforme entendimento firmado pelo STF. Paulo Maluf está preso desde dezembro de 2017, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro. O ministro Jorge Mussi indeferiu o pedido da defesa de Maluf, que deve permanecer preso. O habeas corpus ainda será julgado pela 5ª turma aqui do STJ. Polícias Federal e Militar deflagram uma operação contra o tráfico de drogas em São Paulo. 2 pessoas foram presas até agora. Quem tem mais informações para a gente sobre este caso é a repórter Aline Barcelos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Ao todo foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na cidade de Sertãozinho, região metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo. As investigações começaram depois que a Polícia Federal recebeu a informação de que os locais serviam como ponto de depósito e distribuição de drogas. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia encontrou drogas, remédios, embalagens para a venda dos entorpecentes, balanças de precisão, além de produtos que seriam misturados a cocaína. 2 pessoas foram presas em flagrante. Os investigados, se forem condenados, podem pegar até 23 anos de prisão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline. Rafaela, com você. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, se encontrou na manhã de hoje com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A conversa foi sobre futuras ações a serem realizadas pelas 2 instituições. A ideia é que o Tribunal Superior Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil firmem uma parceria para promover ações em escolas para conscientizar os futuros eleitores sobre a importância do voto. O tribunal já tem iniciativas nesse sentido, como a Caravana Eleitoral e o projeto Inclusão Legal. Com a parceria, TSE e OAB devem firmar um acordo de cooperação técnica para realizar novas iniciativas já nas eleições deste ano. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu responsabilizar uma cooperativa pelo acidente de trânsito que uma trabalhadora sofreu. Olha só a situação, Rafaela. A mulher estava indo receber um prêmio da empresa quando aconteceu o acidente. A empregada entrou com ação no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná pedindo que a empresa fosse responsabilizada pelo acidente sofrido por ela. De acordo com o processo, a trabalhadora iria receber um prêmio da empresa nos Estados Unidos. Como cortesia, a cooperativa ofereceu uma van para que ela se deslocasse ao aeroporto de Curitiba, de onde pegaria um voo para Brasília para providenciar o visto de entrada no país. Mas no trajeto acabou sofrendo um acidente. A cooperativa se defendeu, afirmando que não teve culpa, uma vez que a viagem não era a trabalho e o transporte foi cortesia. O TRT entendeu que a empresa não teve culpa no acidente, mas na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho o entendimento foi outro. O relator, ministro Vieira de Mello Filho, esclareceu que não há dúvidas de que a viagem decorreu do contrato de trabalho firmado entre a trabalhadora e a empresa. Para o ministro, o transporte oferecido não foi apenas como cortesia, uma vez que o empregador tinha interesse patrimonial, mesmo que indireto. O empregador, ao se responsabilizar pelo transporte de seus empregados, equipara-se ao transportador, assumindo, portanto, o ônus do risco desse transporte. Dessa forma, são perfeitamente aplicáveis à hipótese os artigos 734 e 735 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do transportador. De acordo com os artigos 734 e 735 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e às bagagens. As normas ainda determinam que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é excluída por culpa de terceiro. O desembargador convocado, Roberto Nóbrega, abriu divergência. A empresa, nesse dia, não estava tirando vantagem alguma. Não existe dúvida sobre o caráter gratuito da viagem oferecida para os Estados Unidos.
em razão dela derivar de prêmio. O ministro Cláudio Brandão pediu vista. Após analisar o caso, o ministro concordou com o voto do relator de que o empregador se beneficiaria da viagem feita pela trabalhadora. Nesse contrato aparentemente gratuito, ou este contrato que tem essa característica, é aquele que há um interesse indireto entre o transportador, que nesse caso se equipara ao empregador por ser contrato anexo ao de trabalho, e com vista da responsabilidade objetiva. E, no particular, a doutrina é muito clara em reconhecer que o contrato eminentemente gratuito é aquele que o interesse é apenas do passageiro. A exemplo que nós conhecemos comumente como carona. Por maioria, os ministros da 7ª turma aceitaram o recurso da trabalhadora e determinaram o retorno do processo à vara do trabalho de origem para que sejam fixados os valores das indenizações por danos morais e materiais. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, tribunais de justiça de todo o país se unem no enfrentamento da violência doméstica. A mulher na violência psicológica, ela não percebe de imediato que ela está sendo vítima da violência. Uma empresa de ônibus foi condenada a pagar adicional de insalubridade a um cobrador. E sabe por quê, Cadu? Por conta da vibração do veículo. Pois é, Rafaela, porque tem um limite legal de vibração permitido por lei. A decisão seguiu jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação, o trabalhador alegou que os desníveis no calçamento da rua provocavam trepidações do motor e da carroceria do ônibus, e que isso teria reflexos no banco onde ele sentava. Ele argumentou que as vibrações estariam acima do limite de tolerância previsto na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, e que, por isso, teria direito ao adicional de insalubridade de nível médio, de 20%, durante a vigência do contrato de trabalho. A Vara do Trabalho de Belo Horizonte e o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região julgaram o pedido improcedente. O empregado recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso, ele sustentou que o índice de vibração constatado pela perícia técnica apontava risco à saúde, o que caracterizaria insalubridade. Os ministros da 8ª turma do TST aceitaram o pedido. No voto, o ministro relator, Márcio Eurico Vitral Amaro, destacou que o entendimento do tribunal é que sempre que ficar comprovado pela perícia que o empregado trabalha exposto à vibração, o trabalhador tem direito a receber o adicional em grau médio, o que foi o caso. Por unanimidade, a empresa São Cristóvão Transportes foi condenada a pagar indenização, calculada sobre o valor do salário mínimo. Ainda cabe recurso. O Judiciário tem investido em práticas que mudam a vida das pessoas. Em Minas Gerais, foram criados projetos voltados para mulheres e jovens. Rafaela Vivas conversou com a juíza federal que atua em Belo Horizonte, Simone dos Santos Lemos Fernandes, e que é responsável por essas iniciativas. Ela é uma magistrada bem ativa no que se refere aos projetos voltados à mulher, mas também atua na inclusão de jovens e adultos. Sobre essas iniciativas, eu converso agora com a diretora do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, a doutora Simone dos Santos Lemos Fernandes. A senhora pode destacar alguns projetos realizados no órgão em que a senhora trabalha? Em 2016, eu criei o estágio social, o ISAL, que é a oportunidade de aprendizagem a jovens carentes que vivenciam situação de vulnerabilidade social, pessoal ou familiar. São estudantes de educação profissional, ensino médio, educação especial e jovens adultos que devem estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino. A senhora tem também um projeto bem interessante com esses jovens, que é o concurso de literatura. E nós temos um vídeo de uma dessas adolescentes que participa desse projeto, inclusive a vencedora desse concurso. Vamos dar uma olhadinha, doutora Simone? A Justiça nos proporciona cursos, treinamentos que contribuem para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Para mim é uma experiência maravilhosa, ainda mais eu que quero seguir esta carreira, me incentiva a lutar, a estudar bastante. Essa jovem, inclusive, ela quer ser juíza federal, doutora Simone?
Sim, esse foi um depoimento que me deixou, inclusive, muito emocionada, como também o da outra estagiária, Rafaela, porque a gente vê que a gente está conseguindo fazer a diferença na vida dessas jovens mulheres, que estão com um objetivo mais definido com relação ao seu futuro, que estão mais determinadas nos estudos, que veem um caminho que podem seguir com segurança, e isso realmente me emociona. Eu procurei várias instituições de forma a fechar, né, esse convênio, uma delas a Prefeitura de Belo Horizonte, através das casas que abrigam mulheres que são vítimas de violência e têm proteção deferida em função da Lei Maria da Penha, e também uma instituição que acolhe refugiados aqui em Belo Horizonte, a Zamni. E falando um pouquinho sobre o projeto voltado a refugiados, nós temos agora um vídeo de uma mulher que veio do Haiti. Meu sonho é fazer o curso técnico de enfermagem, que eu sou técnico de enfermagem de lá, República Dominicana, só que meu diploma não vale. Aí consegui essa vaga aqui, aí dá para pagar meu curso direitinho. Aí eu tenho 9 meses, estou fazendo o curso, graças a Deus. Essa depoente, por exemplo, ela era técnica de enfermagem no seu país, mas infelizmente é lógico que o certificado que ela dispõe, o diploma, não é suficiente para que ela possa trabalhar aqui. Então, através do trabalho aqui na Justiça Federal, ela tem conseguido pagar um curso de enfermagem, melhorar na sua condição, se inserir na sociedade e, quem sabe, daqui a pouco trazer a sua família para viver com ela aqui no Brasil. Ou seja, são essas pequenas ações que nos dão essa alegria de poder contribuir dentro de uma área tão restrita que é a administração de órgão público. Maravilha, doutora Simone, parabéns pelo trabalho desenvolvido pela senhora aí em Minas Gerais, que sirva de exemplo, né, para o Brasil inteiro. Obrigada por se conectar com o Jornal da Justiça mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. 27 tribunais de justiça de todo o país estão unidos no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. É a 10ª Semana Nacional da campanha Justiça pela Paz em Casa. Uma grande mobilização marca o evento na Paraíba. A abertura da semana na Paraíba aconteceu com um trabalho de conscientização da população sobre o tema. Houve panfletagem em frente ao Fórum Regional de Mangabeira, em João Pessoa. 23 comarcas do Poder Judiciário da Paraíba irão analisar, por meio de esforços concentrados, mais de 500 processos. Só na capital deverão ser apreciados 200 feitos. A Semana da Justiça pela Paz em Casa, no ano 2017, teve um incremento em quase 300% em seus números. Nós tivemos um aumento significativo de audiências, processos julgados, despachados, medidas protetivas, em razão da interiorização das nossas ações. E vem se desenvolvendo aqui, particularmente, com muito êxito, sempre a gente avançando nas expectativas, na priorização dos processos. Na Paraíba, o número de mulheres assassinadas de janeiro a fevereiro deste ano foi de 22 mulheres. A gente vai fazer um trabalho em conjunto com o Juizado Especial de Violência Doméstica, junto também com a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. Estaremos em Itaporanga, Aguiar, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, Patos. A presença de uma unidade móvel da Delegacia da Mulher possibilitou uma efetiva divulgação sobre a Lei Maria da Penha durante o evento. Então nós estamos trazendo mais do que nunca um reforço, pedindo para que a sociedade se una e denuncie. A mulher na violência psicológica, ela não percebe de imediato que ela está sendo vítima da violência. Então ela acredita que é só o homem estar estressado, ele está cansado, foi alguma coisa que aconteceu no trabalho, então ela não dá tanta importância. E aí isso é muito grave. Então é um alerta que as mulheres que sofrem a violência psicológica, um xingamento, uma crítica que ele faz em casa, ela começa a ficar alerta para esse tipo de situação e procurar os serviços de atendimento. Além de ações interdisciplinares promovidas pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a campanha realiza a cada ano 3 semanas de esforço concentrado de julgamento de casos em todo o estado. Para o ano 2018, contamos também com esse mesmo engajamento, essa mesma vontade e desejo de todos os magistrados da Paraíba em dar essa resposta tão necessária para a causa da violência. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, um projeto que oferece uma vida melhor a crianças e adolescentes carentes. Queria agradecer as formiguinhas do bem, a tia Áurea, por
doar cesta básica, brinquedo. No Brasil, os direitos humanos passam por um retrocesso, segundo o relatório da Anistia Internacional. O levantamento feito no ano passado mostra o aumento de homicídios nas grandes cidades, revela a atuação das polícias nas favelas e as péssimas condições carcerárias. O estudo mostra que o Brasil tem a polícia que mais mata e que mais morre. Em 2016, atingiu a marca de 61 mil homicídios, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Boa parte das vítimas é negra e do sexo masculino. A população carcerária chegou a 727 mil em 2017. 40% são prisões preventivas. O estudo da Anistia aponta violação no sistema prisional. Só em janeiro do ano passado foram registradas rebeliões no Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte e Paraíba. Resultado, 123 mortes. Cada dia que passa, a massa carcerária tem se inchado, tem se inflamado, né, dentro do sistema, e isso se dá pela falta de trabalho do sistema, estudo, né, uma compatibilidade do que já prevê a lei de execução penal, já para os condenados, de poder se ressocializar pelo trabalho, pelo estudo, e assim remir a sua pena, e assim diminuir a sua pena, e aí o Estado não oferece esse tipo de, vamos, entre aspas, serviços para os presos, e acaba sendo o preso ficando dentro do sistema penitenciário ocioso, e assim cometer novos crimes, e aumentar até mais o índice de reincidência. Uma revista vai ter que pagar indenização por danos morais por divulgar imagens de crianças sem autorização dos responsáveis. Por unanimidade, a terceira turma do STJ confirmou o entendimento da Justiça Mineira, que condenou uma revista a pagar indenização por danos morais por ter violado o direito de imagem de menores. Eles tiveram fotos publicadas em reportagem sem a autorização dos pais. De acordo com o Ministério Público, a revista fez uma matéria sobre crianças trabalhando em minas de talco em Ouro Preto. E para ilustrar a reportagem, o MP afirma que a publicação simulou situações de trabalho infantil para produzir as fotos. A matéria foi veiculada em revista impressa e pela internet. O Ministério Público ainda acusou a revista de ter violado artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que tratam sobre o direito à liberdade e respeito aos menores. No Superior Tribunal de Justiça, o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, apontou que explorar de forma indevida a imagem de menores desrespeita o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança. O ministro destacou que o dever de indenizar não é só pelo fato da publicação ter usado as imagens sem autorização. O magistrado afirma que a revista passou os limites do bom senso, uma vez que crianças com poucos recursos foram obrigadas a segurar pedras pesadas para demonstrar trabalho escravo. Por fim, o ministro lembrou que o STJ entende que matérias jornalísticas devem preservar a imagem de crianças e adolescentes. A revista foi condenada a indenizar cada criança no valor equivalente a 20 salários mínimos, além de ter que parar de exibir as imagens dos menores em sites. Olha só, Rafaela, agora a gente fala de um projeto muito legal. Ele foi criado há 34 anos aqui em Brasília. Se chama, olha só, As Formiguinhas do Bem do Brasil. A ideia é apadrinhar crianças e adolescentes carentes e oferecer uma vida melhor a eles. Conheça a iniciativa agora no quadro Eu Faço a Diferença. Sabe aquele trabalho de formiguinha que parece não dar resultado? Pois é, na prática não é bem assim. Hoje no quadro Eu Faço a Diferença, você vai conhecer a história de Áurea Barbosa, fundadora do projeto As Formiguinhas do Bem do Brasil. Aos 19 anos eu resolvi apadrinhar uma criança carente. De lá para cá, eu chamei amigos e nós apadrinhamos mais crianças carentes. De lá para cá, já se passaram 34 anos e o projeto só cresce. Formiguinhas do Bem do Brasil ajuda 3 comunidades. Lá no Jardim Gá, abaixo do Jardim Gá, no Buraco do Tatu. Nós ajudamos no Paranoá Parque, desde o início do Paranoá Parque. Até quando a água lá era ruim, nós levávamos água mineral para eles, semanalmente, de caminhão, junto com a Purileve.
Nós atuamos também ali, nós ajudamos muito nas creches. São atendidas 800 famílias carentes do Distrito Federal e também de cidades vizinhas de Goiás. Para isso, Áurea conta com a colaboração de 400 voluntários e cerca de 200 padrinhos. Nós temos muitos padrinhos diretos. Numa família carente de até 4 crianças, nós conseguimos um padrinho para dar manutenção mensal em alimento, higiene pessoal. 2 vezes por ano nós damos material escolar. Além de amor, todos têm boa vontade e disposição de sobra. Gente, agora nesse momento é 00:01. Estamos aqui, eu, Maria da Saúde, a Maria. Oi. Anaídes, oi, Ana. Oi. Nós estamos aqui agora finalizando os kits escolares, né, Ana? Exatamente. Olha que lindo aqui, ó. Para coordenar as formiguinhas do bem, a Áurea está de olho na lei e segue todas as regras de apadrinhamento estipuladas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como explica esta advogada, que também faz parte do projeto. Existe o padrinho financeiro, é aquele que muitas vezes ele não é retirado, a criança não é retirada do seio da sua família, não existe esse vínculo afetivo tão grande, porém ele fica responsável financeiramente pela educação dessa criança, pela vestimenta dessa criança, ele supre as necessidades financeiras. Todos os dias são feitas doações. Hoje é dia de ajudar uma creche na periferia de Brasília. Nós fizemos 2 banheiros lá para as crianças, são mais de 60 crianças que uma ex-catadora de lixo resolveu dar a sua casinha para cuidar das outras crianças, porque ela estava compadecida de ver as mãezinhas levarem seus filhos para o lixão, né? E aí ela não cobra nada, ela vive de doações, é a Cícera. Cícera já estava na porta esperando. Ela conta que só consegue ajudar outras mães carentes por conta do apoio das formiguinhas do bem. Tímida, não quis gravar entrevista, mas quem recebe ajuda dessa corrente de solidariedade demonstra gratidão. Só pra te ver, olhar para ti. Eu não tenho condição de pagar para 3 creches para 3 crianças. E aqui é uma creche onde apoia todas as crianças. A gente pode colocar, cuida bem bastante das minhas filhas, de todas as crianças, e para mim é muito importante. Eu queria agradecer às formiguinhas do bem, a tia Áurea, por doar cesta básica, brinquedo. Diante dos bons resultados, a alegria de Áurea é sentir que eu faço a diferença na vida dessas crianças. Rafaela, essas iniciativas, elas acontecem em todo o país, pessoas que são anônimas e que têm essa possibilidade de tornar a vida um pouco melhor nas suas comunidades. E faz a diferença. Com certeza. E o Jornal da Justiça, por isso, quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave você uma história legal no seu celular e mande pra gente. Hoje, nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Desculpa, Cadu. Obrigada pela sua audiência. Uma boa tarde. Até amanhã. Na verdade, até segunda-feira. Amanhã é verdade, amanhã é sábado. Até segunda. Bom final de semana. Para você também.